Olá, bom dia. Dando continuidade ao nosso conteúdo sobre a regionalização comercial da América, hoje nós estudaremos sobre outro bloco econômico, o Mercosul. Na aula passada nós estudamos sobre o NAFTA, que são os países que compõem o NAFTA são os países da América do Norte, que é Estados Unidos, Canadá e México, e hoje nós estudaremos aí os países que compõem o Mercosul. Nós conheceremos um pouquinho aí a respeito desse bloco econômico, lembrando que uma das características dos blocos econômicos é a livre circulação dos produtos, né, um livre comércio, a livre circulação das mercadorias e também aí a isenção ou redução das taxas alfandegárias, que são os impostos que são cobrados aí dos produtos importados. Então, essa é a importância de participar desses blocos econômicos. E com isso tudo, existe aí um fortalecimento comercial entre os países que o compõem. Então, vamos lá conhecer um pouquinho sobre o Mercosul. Então, acompanhem comigo, tá? Vamos lá. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre quando, né, formou esse bloco econômico, como surgiu esse bloco econômico, e entenderemos aí o Brasil, né, faz parte desse bloco econômico e é muito importante, tá? Então, vocês estão acompanhando aí comigo, Mercosul, Mercado Comum do Sul, os países que o compõem aí nós temos de verde, são os países que são considerados plenos, ou seja, são os países que são considerados membros. Nós temos então Brasil, Paraguai, nós temos Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, são os membros fundadores do Mercosul, a partir do Tratado de Assunção, que foi a assinatura em 1991. Com mais de 2 décadas de existência, o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, surgiu no final da década de 1980. Os membros fundadores aí do Mercosul são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela, ela adere ao Mercosul em 2012, no qual ela é suspensa, por isso que ela está de vermelhinha ali. A Venezuela, então, adere ao Mercosul em 2012, mas está suspensa desde 2016 do bloco. Além disso, o bloco conta com outros países que são considerados associados, que não têm direito, no caso, a tomar as decisões dentro do bloco. Aí nós temos, então, essa parte toda de cinza, são os países associados, não são países considerados plenos ou países membros, mas são países associados, como Colômbia, Peru, Bolívia, o Chile, tá bom? Essa parte de cinza, então, os países de cinza, o Chile, Bolívia, Peru, tem o Equador aqui também. Na tabela abaixo, nós podemos ver as datas das adesões, então nós vamos descobrir quando cada país ele foi entrando e também os seus associados. Então, por exemplo, a Argentina foi em 1991, Brasil também, Paraguai e Uruguai, tudo na mesma data. Venezuela em 2012, depois ela foi suspensa. O Chile em 1996, a Bolívia está em processo de adesão em 1996, o Peru em 2003, a Colômbia em 2004 e o Equador em 2004, que são os países associados. Aqui nós estamos vendo bem dividido aqui os membros que são plenos e os países que são associados, tá bom? Então, qual que é a diferença entre um e outro? Os membros plenos têm total decisão dentro do grupo. Os países associados, eles não têm total decisão dentro do grupo, tá? Quais são os objetivos do Mercosul, então? Primeiro, a livre circulação de bens, tanto de produtos, de serviços e de bens, de produtos, de serviços, de prestação de serviços, de pessoas, né, circulando dentro do país,
e de produtos também, de livre circulação dentro do país, eliminando aí qualquer tarifa alfandegária. E produtos, nós temos aí, outra coisa também, é o nível de tratamento. Todos os produtos que são originários do território de um país membro, então todos os países que vêm desse país que é considerado membro do Mercosul, em outro país, em outro país membro, terão sempre o mesmo tratamento de livre circulação de bens, de serviço e de produtos, entre outros, terão essa livre circulação e terão essa eliminação dessas tarifas alfandegárias. Eles terão esse mesmo tratamento de produto como se fosse de origem nacional. Então, toda esses objetivos aqui, todos esses benefícios, todas essas tarifas, essa isenção de tarifa alfandegária, todos esses membros que participam terão, então, essa isenção de tarifas alfandegárias, terão o mesmo tratamento. Além disso, tem outros benefícios também, tem outros direitos e benefícios importantes aí para os cidadãos que fazem parte aí. Por exemplo, que fazem parte dos cidadãos dos países membros, né? Dos países que fazem parte, por exemplo, acordo sobre documentos de viagem. Por exemplo, os cidadãos dos países membros e associados do Mercosul não precisam de passaporte ou de visto para circular pela região. Então, basta, por exemplo, a carteira de identidade nacional ou outro documento considerado válido. Então, se eu quero circular aqui do Brasil para a Argentina, do Brasil para o Chile, do Brasil para a Bolívia, do Brasil para o Peru, então é o Mercosul aqui, eu não preciso de passaporte, eu preciso só da minha identidade. Isso é o que é aprovado aí pelo Mercosul, tá? Então, olha, um dos acordos, um dos benefícios, acordo sobre documentos de viagem. Os cidadãos dos países membros e associados do Mercosul não precisam de passaporte ou visto para circular pela região, bastando a carteira de identidade nacional ou outro documento considerado válido. Acordo de residência. Então, o acordo concede o direito à residência. Então, se você vai para uma localidade para você morar, então você tem um acordo de residência. Você pode firmar um acordo de residência para morar em determinada localidade dessas aí do Mercosul, dessas localidades aí de trabalho, e você pode, você tem um direito de ter um acordo e ir ao trabalho para o cidadão, sem outro requisito que não a nacionalidade. Então, você tem o direito de receber um documento que está lhe conferindo o direito de ter uma residência em determinada localidade dessa, tá? Acordo de Seguridade Social é os benefícios de aposentadoria, por exemplo, se você vai morar em determinada localidade, você ter todos os direitos de seguridade, permite que trabalhadores que são migrantes e suas famílias tenham acesso aos benefícios de seguridade social. Então, benefícios como carteira assinada, ter direito a férias, ter direitos também trabalhistas, né? Ter direitos também à aposentadoria, ter todos os direitos que os mesmos países, que o seu país de origem tem. Então, isso tudo, gente, são acordos que são assegurados aí pelo Mercosul, são os benefícios da Seguridade Social, são os benefícios que são assegurados aí pelo Mercosul. Diferenças socioeconômicas. Lembrando, assim como a gente falou sobre a questão do NAFTA, nós temos também no Mercosul problemas relacionados. Nós temos países com culturas, com aspectos socioeconômicos diferenciados também dentro do Mercosul. Se tomado em conjunto, o Mercosul seria a quinta maior economia do mundo, com um PIB de 2,79 trilhões de dólares. O Mercosul é o principal receptor de investimentos estrangeiros diretos na região.
mesmo com a iniciativa de integração regional, mesmo participando desse bloco econômico, mesmo esses países participando desses blocos econômicos, as dificuldades ainda acontecem entre os países, as desigualdades sociais ainda acontecem entre os países, as dificuldades econômicas acontecem, as nações possuem diferenças sociais, econômicas e culturais, e que ainda podem favorecer ou também podem dificultar soberanias nacionais. Então, não é só porque você faz parte de um bloco econômico que todos os problemas vão acabar e que todos os problemas econômicos serão solucionados. Na verdade, existe um fortalecimento, existem alguns benefícios, mas as dificuldades que são advindas dos problemas históricos, dos processos históricos de cada país, isso daí, né, é difícil de ser resolvido. Então, as desigualdades ainda existem e a gente percebe aí que existem muitas desigualdades aí dentro da América do Sul ou se a gente olhar, né, e com maior detalhe e presenciar, são países subdesenvolvidos que passam por dificuldades de infraestrutura, né, saneamento básico, violência, são conflitos internos, são corrupções, é a questão das drogas, dos tráficos, né? Nós temos aí vários problemas aí relacionados à questão hoje, a gente vê das doenças, da questão de saúde, a taxa de analfabetismo, taxa de mortalidade cada vez mais alta, índices de analfabetismo elevado, e sem contar também com também a questão do IDH, se a gente analisar no geral, são índices abaixo aí também que precisam ser melhorados, e também a economia também que precisa dar uma alavancada. Então, são reflexos aí do processo histórico, do processo de colonização, e está relacionado aí com as dificuldades que vêm muito aí do passado. Então, os blocos econômicos, eles servem para gerar uma competição, para dar uma força, mas não resolve todos os problemas. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. É uma coisa bem simples para a prova, não é nada muito difícil, tá? Não vai cair nada muito difícil, é bem simples mesmo esse conteúdo. E fica aqui só, então, um esclarecimento aí. Espero que vocês tenham entendido, tá? Beijos e até a próxima.